Olá, seja muito bem-vindo. Os ETFs, sigla para Exchange Traded Funds, podem ser entendidos como uma forma simples e eficiente de investir em vários ativos ao mesmo tempo. Em vez de comprar ações de uma única empresa, o investidor compra uma cota de um fundo que representa uma carteira inteira de ativos. Essa cota é negociada na bolsa da mesma forma que uma ação. Na prática, ao comprar um ETF, o investidor está adquirindo uma participação em um conjunto previamente definido de ativos que pode representar um índice de ações, um setor da economia ou um grupo de empresas internacionais ou até mesmo títulos de renda fixa. Isso faz do ETF uma ferramenta poderosa para quem está começando, principalmente, e ainda não se sente ali muito confortável escolhendo ativos individuais. O funcionamento é relativamente simples. Existe um fundo que segue regras claras, chamadas de metodologia do índice. Esse fundo monta e mantém uma carteira que replica o comportamento de determinado índice ou estratégia. As cotas desse fundo são negociadas na bolsa durante o pregão, com preços que variam ao longo do dia, assim como acontece com as ações. Imagine que quer investir nas maiores empresas de um país, mas não sabe por onde começar ou não tem ali recursos para comprar várias ações diferentes. Em vez de escolher empresa por empresa, essa pessoa pode comprar sim um ETF que represente esse grupo. Com uma única decisão, ela passa a ter exposição a diversas empresas ao mesmo tempo. É importante destacar que o ETF não tenta bater o mercado, ele busca replicar o desempenho do índice que acompanha. Então, se o índice sobe, claro, o ETF tende a subir. E se o índice cai, o ETF acompanha também essa queda. Essa característica torna o ETF uma ferramenta previsível, transparente e fácil de entender, especialmente para quem é iniciante. Outro ponto relevante é que, ao comprar um ETF, o investidor não se torna acionista direto das empresas da carteira, tá? Mas sim cotista do fundo. Ainda assim, ele participa dos resultados do conjunto de ativos, refletidos no valor da cota ao longo do tempo. Os ETFs são negociados na bolsa por meio de corretoras, da mesma forma que acontece com as ações. É possível comprar e vender cotas durante o horário de negociação, acompanhar preços em tempo real e incluir esses ativos na carteira junto com outros investimentos. Para quem está começando no mercado de renda variável, os ETFs funcionam como uma porta de entrada mais organizada. Eles reduzem a complexidade, diminuem o risco de decisões mal informadas e ainda ajudam o investidor a focar mais no que é mais importante, como entender o comportamento do mercado, construir disciplina e investir com consistência ao longo do tempo. Os ETFs não são todos iguais, tá? Cada ETF é criado com um objetivo específico, refletindo um tipo de exposição ao mercado. Entender essas diferenças é fundamental para o investidor iniciante não escolher um ETF apenas ali pelo nome ou pela popularidade, mas sim pelo papel que ele pode cumprir dentro da carteira. Um dos tipos mais comuns são os ETFs de índices. Eles buscam replicar o desempenho de um índice amplo que representa um conjunto de grandes empresas. Esses ETFs oferecem uma visão geral do mercado, permitindo que o investidor acompanhe o desempenho médio das empresas que compõem ali aquele índice. São muito utilizados por quem quer crescimento no longo prazo, sem precisar escolher ações individualmente. Existem também os ETFs setoriais.
que concentram a carteira em um setor específico da economia, como, por exemplo, tecnologia, energia, saúde ou financeiro mesmo. Esses ETFs são mais focados e, por isso, costumam apresentar oscilações maiores, viu? Eles fazem sentido para quem deseja se expor a um setor particular, mas ainda mantendo diversificação dentro daquele segmento. Os ETFs internacionais permitem acesso a mercados de outros países. Com eles, o investidor pode se expor sim a economias estrangeiras sem precisar abrir conta fora do país ou lidar diretamente com câmbio e regras internacionais. Esse tipo de ETF ajuda a diversificar não apenas empresas, mas também riscos econômicos e geográficos. Outro grupo importante são os ETFs de renda variável, que acompanham ativos como ações, né, que é bem característico, e também os ETFs de renda fixa, sim, renda fixa, que replicam carteiras de títulos. Embora o foco de renda variável seja crescimento, os ETFs de renda fixa podem sim ser usados para equilibrar a carteira, reduzir volatilidade e dar mais previsibilidade ao conjunto dos investimentos. E também existem os ETFs que seguem estratégias específicas, como empresas que pagam dividendo, empresas de menor porte ou critérios específicos de seleção. O ponto central é que cada ETF segue regras claras e transparentes, isso é muito importante, e determinam quais ativos entram e saem da carteira. Pense em um ETF como um mapa. Cada tipo de ETF leva um destino diferente. Alguns oferecem uma visão ampla do mercado, outros focam em caminhos mais específicos. Nenhum é melhor por si só. O que importa é se ele está alinhado aos seus objetivos, ou seja, ao objetivo do investidor. Para quem está começando, ETFs amplos costumam ser mais adequados, pois diluem riscos e facilitam o aprendizado. À medida que o investidor ganha conhecimento, ele pode combinar diferentes tipos de ETFs para construir uma carteira mais personalizada. Entender os tipos de ETFs ajuda o iniciante a sair da lógica do o que está na moda e entrar na lógica do por que esse ativo faz sentido para mim. Essa clareza é o que sustenta decisões mais consistentes no longo prazo. Uma das principais razões pelas quais os ETFs se tornaram tão populares é a diversificação. Ao comprar uma única cota, o investidor passa a ter exposição a vários ativos e ao mesmo tempo. Isso reduz o impacto negativo que um único ativo pode ter sobre a sua carteira. Para quem está começando, essa característica é especialmente importante, né? Pois diminui a dependência de aspectos individuais. Outra vantagem relevante é a simplicidade. Diferente de montar uma carteira escolhendo ação por ação ou título por título, o ETF já entrega uma composição pronta, baseada em regras claras. O investidor não precisa analisar balanços de várias empresas, nem acompanhar decisões individuais. Isso não elimina a necessidade de estudo, tá? Mas reduz sim a complexidade inicial, né? A liquidez também é um ponto forte do ETF. Como os ETFs são negociados na bolsa da mesma forma que as ações, é possível comprar e vender cotas com facilidade durante o horário de negociação. ETFs mais conhecidos costumam ter grande volume de negociação, o que facilita aí, né, a entrada e saída sem grandes impactos no preço. Os custos costumam ser mais baixos comparados a fundos de investimentos tradicionais também. ETFs geralmente têm taxas de administração menores, pois seguem aí uma estratégia passiva, que é de replicar os índices, né, em vez de tentar superá-los. Menores custos significam que uma parcela maior do retorno, claro, fica com o investidor ao longo do tempo. E essa é uma boa notícia, né? A transparência é outra característica importante. A composição do ETF, as regras do índice e os critérios de rebalanceamento são públicos.
Isso permite que o investidor saiba exatamente no que está investindo, evitando surpresas desagradáveis, né? Diferente de alguns fundos ativos, onde decisões internas nem sempre são claras, né? O ETF, ele segue sim regras pré-definidas. ETFs também oferecem flexibilidade. Eles podem ser usados tanto como investimento principal quanto como complemento de uma carteira. O investidor pode, por exemplo, usar ETFs amplos como base e, aos poucos, adicionando outros ativos conforme ganha experiência. Pense em alguém que quer participar do mercado, mas prefere um caminho mais organizado. Em vez de tentar prever qual empresa vai se destacar, essa pessoa decide acompanhar o desempenho médio do mercado ou de um setor específico. O ETF atende exatamente a esse objetivo. Essas características fazem com que ETFs sejam utilizados tanto para iniciantes quanto por investidores experientes também. Para o iniciante, claro, eles oferecem segurança estrutural e simplicidade. Para o investidor mais avançado, são ferramentas eficientes de alocação e ajuste da carteira. Entender essas vantagens ajuda o investidor a usar ETFs com consistência e com consciência, não como solução mágica, mas como um instrumento bem definido dentro de uma estratégia maior. Isso cria uma base sólida para decisões mais consistentes no longo prazo, né? Depois de entender o que são ETFs, seus tipos e vantagens, o passo seguinte é compreender como utilizá-los dentro de uma carteira de investimentos. ETFs não são apenas instrumentos teóricos. Eles foram criados justamente para facilitar decisões práticas, especialmente para quem está começando. Uma das formas mais comuns de uso é como base de carteira. Muitos investidores utilizam os ETFs amplos que acompanham índices gerais, como núcleo do portfólio. Isso garante exposição ao mercado de forma diversificada desde o início. A partir dessa base, o investidor pode adicionar outros ativos conforme ganha experiência e clareza sobre os seus objetivos. Outra estratégia bastante utilizada é a exposição a índices específicos. Em vez de tentar escolher quais empresas vão se destacar, o investidor aceita acompanhar o desempenho médio de um conjunto de empresas. Essa abordagem reduz a ansiedade de decisões individuais e também ajuda a manter a disciplina, especialmente em momentos de volatilidade, né? Os ETFs também facilitam o rebalanceamento da carteira. Rebalancear significa ajustar periodicamente a proporção dos investimentos para manter a estratégia dos investimentos, né? A estratégia original, tá? Se uma parte da carteira cresce mais do que foi planejado, o investidor pode reduzir essa exposição e reforçar outras áreas. Como os ETFs já representam um grupo de ativos, esse processo se torna mais simples e menos operacional. Outra aplicação prática é o uso de ETFs para diversificação geográfica. Com poucos movimentos, o investidor pode incluir exposição a mercados internacionais, reduzindo a dependência de um único país ou economia. Isso ajuda a equilibrar riscos ligados a fatores locais, como, por exemplo, política ou ciclos econômicos específicos, né? ETFs também podem ser usados para ajustar o nível de risco da carteira. Um investidor mais conservador pode combinar ETFs de renda variável com ETFs de renda fixa, criando assim uma estrutura mais equilibrada. E isso é perfeitamente possível. Já quem busca maior crescimento pode aumentar gradualmente a participação em ETFs mais voláteis, né? Sempre respeitando aí o seu perfil, né? O seu perfil de investidor, tá? Pense em alguém que quer investir de forma organizada sem precisar acompanhar o mercado todos os dias. Essa pessoa define uma estratégia simples, escolhe alguns ETFs alinhados aos seus objetivos e faz aportes regulares. Ao longo do tempo, ela revisa a carteira, ajusta proporções e mantém a consistência. Simples assim. Esse tipo de abordagem costuma ser mais sustentável do que tentativas frequentes.
de tentar antecipar ou prever movimentos do mercado. O ponto central aqui é entender que ETFs não substituem planejamento, mas facilitam a sua execução. Eles ajudam o investidor iniciante a transformar intenção em ação, com menos complexidade e, claro, mais controle também. Quando bem utilizados, tornam o processo de investir mais claro, organizado e alinhado com o longo prazo. Embora os ETFs tragam simplicidade e eficiência, eles não eliminam riscos, viu? Entender esses riscos é essencial para que o investidor iniciante use essa ferramenta, né, de forma consciente e alinhada aos seus objetivos. Um dos principais pontos de atenção é o tracking error. Esse termo se refere à diferença entre o desempenho do ETF e também o desempenho do índice que ele busca replicar. Idealmente, o ETF deveria acompanhar o índice de forma muito próxima, mas, né, fatores como custos, ajustes operacionais e timing de rebalanceamento podem sim gerar pequenas diferenças, viu? Ao longo do tempo, esse desvio tende a ser pequeno, mas é importante você saber que ele existe. Outro risco importante é a volatilidade do índice. O ETF reflete o comportamento do índice que acompanha. Se o índice oscila, o ETF também oscila. Isso significa que, mesmo sendo diversificado, o ETF pode sim passar por períodos de queda significativa. Diversificação reduz riscos específicos, mas não elimina as oscilações do mercado como um todo. Os custos, embora geralmente baixos, também merecem atenção, tá? Além da taxa de administração do ETF, podem existir custos de corretagem, impostos e spreads de negociação. Esses custos, quando ignorados, podem impactar o resultado final, especialmente em operações frequentes. Outro cuidado importante está na composição do ETF. Nem todo ETF é amplamente diversificado. Alguns são bastante concentrados em poucos setores ou ativos. O investidor iniciante precisa entender o que está dentro do ETF para evitar exposição excessiva a riscos que ele não percebe de imediato. A liquidez também varia entre ETFs. ETFs muito negociados, claro, costumam permitir entradas e saídas com facilidade. Já ETFs com baixo volume podem sim apresentar maior dificuldade para a negociação, exigindo mais atenção ao preço de compra e venda. Por fim, existe o risco comportamental. A facilidade de negociar ETFs pode levar a decisões impulsivas, como comprar e vender com frequência excessiva. O ETF é uma ferramenta eficiente, mas seu bom uso depende da disciplina do investidor. Então se ligue. Pense nos ETFs como instrumentos bem desenhados, mas que precisam ser usados com responsabilidade. Eles facilitam o acesso ao mercado, mas não substituem planejamento, entendimento de risco, nem controle emocional. O investidor iniciante, que reconhece esses limites, passa a usar ETFs com maturidade. Em vez de buscar atalhos ou soluções rápidas, ele constrói uma relação mais equilibrada com o mercado, entendendo que investir é um processo contínuo de aprendizado, ajuste e paciência. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula.